Graça e paz, irmãos. O segredo, a Nádia já deu essa manhã. O segredo é respirar e não desistir. Eu vou respirar e não vou desistir. Muito bom estar com vocês nessa manhã. É um desafio estar aqui. Mas o desafio dessa manhã eu pedi para o pastor Samuel, para os nossos pastores, para poder estar aqui contando um testemunho de algo que aconteceu comigo esse mês, tá? E antes de começar o testemunho, enquanto nós louvamos o Senhor nessa manhã, neste momento tão agradável, tão gostoso de louvor, a gente se alegra com mais facilidade quando a gente vem para a igreja, o dia está bonito, ensolarado, quando nós estamos bem, tudo facilita, tudo ajuda. Mas que bom é podermos reconhecer que o Senhor é aquele que faz todos os dias. Então, se o dia está ensolarado, foi o Senhor que fez. Se o dia está nublado, foi o Senhor que fez. Se o dia está florido, foi o Senhor que fez. Se o dia está sem flores, foi o Senhor que fez. Se o dia está agradável, gostoso, prazeroso, foi o Senhor quem fez. Mas se o dia estiver difícil, com uma circunstância que às vezes não agrada o nosso coração, também foi o Senhor quem fez. Aleluia! Glória a Deus, Eu fico às vezes me pegando na minha casa quando eu falo, puxa, eu tenho uma vontade de poder compartilhar com os irmãos, mas essa liberdade, assim, de poder estar aqui, descontraída, ainda me falta. E aí a última vez que eu estive aqui, eu falei assim, ainda bem que o púlpito é de madeira, só aparece assim, o meu ombro e a minha cabeça. Hoje é outro desafio, Eu estou aqui, Mas, enfim, eu quero que nós comecemos nesta manhã aqui, dando continuidade a essa oportunidade de estarmos reunidos, aprendendo, hoje ouvindo, que eu vou testemunhar para você, abrindo no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 27. Nós vamos ler do 27 até o 36. Se algum irmão tiver a liberdade aqui, quiser vir desligar o outro microfone, para não dar microfonia ou etc., fiquem à vontade, tá? Ali. Pedi para minha irmã querida também, ela me auxiliar no texto. Está na versão NVI, certo? Tudo bem na NVI? Legal, mas eu vou ler aqui. Todos abriram? Lucas capítulo 6, versículo 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam, abençoe os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. De todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Continuando, versículo 31. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a ele. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então
a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo. Glória a Deus. Porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Aleluia. Ah, me perdoa. Ok. Que palavra, hein, irmãos? Né? E vamos confessar, não é tão fácil de obedecer ou de cumprir, não é? Mas tem uma riqueza de ensinamentos para nós. E o que eu quero testemunhar para vocês nesta manhã é o cuidado, o amor de Deus, as misericórdias, a bênção que o Senhor tem para com todos nós, os seus filhos, né? Então, no primeiro domingo de setembro, dia 5, eu tive aqui, normal, na igreja, participei do culto, foi um domingo bem agradável, gostoso. E aí, quando eu saí para o culto da noite, eu falei assim, hoje, quando acabar o culto, eu vou tomar café na casa da minha irmã. Fui, tomei o café, tomamos café juntas, foi uma bênção. E eu falei assim, como eu que tinha me organizado, né, para poder tomar o café, eu falei assim, eu compro o pão. Mas eu não comprei o pão, eu paguei a pizza, e na hora que eu paguei a pizza, eu guardei o cartão no meu bolso da saia. Tudo bem, acabamos o café, fui levar a minha outra irmã, que estava comigo, até o portão da casa dela, né? Eu sempre é que ganho as caronas, mas nesse dia, eu que dei a carona, e ia ser a última para poder chegar em casa. E aí, na hora que eu cheguei no portão, que ela desceu, né? Uma coisa muito rápida, eu acabei, que eu vou falar assim, reconhecendo, né? Dei uma bobeada de virar o carro, ela desceu do carro, e aí eu já, praticamente, um carro parou do meu lado exatamente, e eu não me assustei, porque a maneira como eu estava, ela estava entrando no portão do prédio, eu pensei que aquele carro que parou e as pessoas que estavam descendo, também eram moradores e estavam entrando no prédio, mas não era. Não eram pessoas do bem, né? Infelizmente. E aí, logo, eles já vieram para... como eles pararam o carro exatamente do meu lado do motorista, eles já vieram para cima de mim, abriram a porta, né? Mas, graças a Deus, a minha porta estava travada, e aí eles dois jovens, mostraram a arma e já pediram fazendo sinal para me poder deixar o carro e sair, né? Eu estava... tudo muito rápido, que a maneira, às vezes, como a gente conta, é mais devagar do que o acontecimento, né? Eu estava dentro do carro, sozinha, estava com o telefone na mão, e estava falando com a minha filha. E aí, por um momento, eu pensei, eu vou colocar o telefone no bolso e eles não vão perceber. Mas eu ouvi, né? Entendi, quando eles falaram, não leva nada. Então, peguei o celular que estava aqui na minha perna, né? E na minha perna esquerda, e eu joguei para o lado do banco do passageiro, eu sei que caiu lá no chão. Desci com as mãozinhas assim, fui para o portão, a minha irmã estava vendo tudo, né? A irmã que eu deixei lá no prédio, ela viu tudo. Um deles falou para ela, acenou para que ela ficasse quieta, né? E aí, quando eu desci... ela falou para mim, calma, e eu falei para ela, calma, e nós subimos, e eu já fui subindo, nós já fomos orando, ligamos para o 90, fomos prontamente atendidas, e a orientação que a gente teve da polícia, você aguarda um pouco aí, daqui a pouco vai passar uma viatura, e vai te dar algumas orientações, e segue, e assim foi, né? Bem, e aí quando passou essa cena, eu falei para ela, para minha irmã, falei assim, olha, eu preciso ir em casa porque preciso bloquear o celular. Cheguei em casa, depois de uns 40 minutinhos, minha filha estava longe de mim,
mas a gente conseguiu bloquear o celular, tranquilo também, embora um pouquinho de tremor nas pernas, como o tremor que eu ainda estou sentindo aqui. E aí nós bloqueamos o número do e-mail, né? Que todo mundo às vezes fala para nós. É bom você ter esse número, porque se um dia, num lugar fácil, que você tenha anotado, porque se você perde o celular, você bloqueia esse número e ninguém mais vai poder fazer o uso. Tá, tudo bem. Como eu sou organizada, eu tinha o número e sabia onde estava aquela coisa toda, né? E fui lá e bloqueei. Bem, aí a minha filha falou assim, mãe, o telefone está aí por perto na nossa região, porque aqui, né, dá para rastrear o telefone. Aí eu falei assim para ela, quem sabe se a gente liga para a polícia e a gente fala para ele onde que está a localização do telefone e, quem sabe, né, acha. A polícia me ouviu prontamente e ela rastreou os 3 pontos que eu dei para ela. E lógico, né, o celular estava sendo rastreado por nós em casa, mas ele estava mudando de lugar. E sabe, depois que eu narrar a parte ruim, e quando tudo passa, a gente começa a ver todos os detalhes de bênção, de cuidado, de livramento que o Senhor teve para com a minha vida, né? E aí, prontamente eles me ouviram, eles foram nos locais que eu direcionei, né? E aí, no último local, o tempo foi passando, deu mais ou menos mais de meia hora, né? E aí, no último local, eles falavam assim, dona, a gente foi lá, mas não tem carro lá. Aí eu falei assim para ele, falei, seu policial, moço, né? Me perdoa, talvez não seja o carro que esteja aí, pode ser o celular. Me perdoa. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí eu falei assim para ele, olha, se a gente tivesse um WhatsApp, eu mandava para você a localização. Porque aqui a gente está vendo o celular sendo rastreado e ele está mudando de ponto em ponto, né? Aí o policial falou assim, tá bom, salva o meu número aí, no outro celular, que nessa altura a Renata estava comigo, né? E todo o tempo a gente ficou junto depois do acontecimento, salvamos o número dela, salvamos o número do soldado no celular dela e mandamos o print, né, a localização. E aí, quando ele chegou na localização que nós mandamos, ele falou assim, bem pertinho aqui da nossa região, né? Aí ele falou assim, aqui só tem morador de rua. A gente já revistou os moradores e talvez esteja tão bem escondido, porque a senhora não quer ficar tentando ligar, mandar um sinal para ver se acontece alguma coisa? E aí a gente ficou fazendo conforme ele falou, né? E aí, numa hora, e ele falava assim, com a gente por telefone, mandando o sinal, e ele lá fazendo uma busca, e aí eu falei assim, eu orei e falei assim, Senhor, não nos deixa, Senhor, frustrados. Se não é para achar, então, glória a Deus. A gente já entendeu que é o celular que está nessa localização, não é o carro. Mas, Pai, eles têm sido tão... os soldados, a polícia, tão prestativo, que não nos deixa frustrado. E quando eu acabei de orar, o soldado lá do outro lado, ele gritou, achei o celular. Eu falei assim, gente, glória a Deus, né? E eu fiquei assim, numa alegria, eu falei, glória a Deus. Aí a primeira coisa que ele me perguntou, a senhora tem seguro do celular? Eu falei assim, não, eu não tenho, mas eu não estou preocupada, porque para mim o importante é que achou o celular e que não foi feito nenhuma ruindade, né, com os dados que existem nele. Aí, diante disso, ele pegou e falou, orientou e falou, então a senhora vem aqui no posto policial, pega o celular e tudo bem. E assim foi. Nós fomos, pegamos o celular e acabou esta parte, né, dessa história e fomos dormir, já eram umas 2h30 da manhã, mas o melhor de tudo
foi ter passado por esta livramento, é a palavra certa aqui, que às vezes me falta de eu poder querer expressar. Mas este livramento que o Senhor me permitiu, que o Senhor me deu, que o Senhor me guardou nesta noite. E aí, tentei dormir, não dormi, não foi gostoso, mas enfim, não é porque eu não estava pensando isso ou aquilo, é porque, infelizmente, nós, né, seres humanos, nessa hora a gente fica repassando, pensando e por aí vai nas nossas emoções. Quando deu na segunda-feira, eu fui até a polícia, porque eu tinha que fazer o boletim físico. E aí, quando cheguei lá na polícia, né, na DP, como eles falam, o rapaz me atendeu e falou assim, hoje não tem delegado aqui, então é melhor você ir para a sua casa e fazer o boletim de ocorrência online. Não adianta a senhora ir na 101, e para quem não sabe onde é a 101 é ali perto da antiga Faculdade OSEC, né, porque lá o tempo de espera é muito longo. E eu obedeci, fui para casa, fiz o boletim online, não dei muito crédito, descrevi como foi que aconteceu, e depois de 1 hora, alguém me ligou no telefone lá que eu informo, né, que eu informei, confirmou o boletim, e mais um pouquinho, o boletim já está no meu e-mail, para eu poder fazer a impressão, e foi tudo bem. Bem, isso foi na segunda-feira, e aí, quando foi no final do dia, eu fui para a casa da Renata, lá dos pais dela, né? Que ela estava lá para poder cuidar da mãe dela. Isso era por volta de umas 18h30, e o telefone dela tocou, o irmão dela atendeu, passou o telefone para mim, e aí ele falou assim, do outro lado, com quem falo? Então, aqui eu estou confirmando que a corretora já localizou o seu carro. E está tudo certo, está tudo bem, eu preciso, então, combinar com você qual que é a polícia mais próxima daqui, onde o carro está e onde você está, para poder você ir lá retirar o carro e as burocracias, né? E aí, tudo bem, nós combinamos, e aí, quando ele acabou de falar, eu falei assim, posso fazer uma perguntinha para você? E ele falou, pode. Aí eu falei assim, você pode me dizer qual que é o estado do carro? E aí ele falou assim, dona, o carro está perfeito, não tem nenhuma avaria, aparentemente, por fora não tem, o carro está trancado, né? Aí eu falei assim, mas então eu vou fazer a segunda pergunta sem querer. Ele falou, pode fazer. Aí eu falei assim, e onde que foi achado o carro, né? E ele falou, foi achado aqui na região tal. Eu falei, tá bom, muito obrigada, então daqui mais ou menos 1 hora a gente se encontra lá na 101, e assim foi. Ele só deu uma orientação, vai até sua casa, pega a chave reserva, pega o documento do carro. Eu falei, moça, eu não tenho documento do carro, porque o documento estava dentro do carro, né? Aí, e ele falou, não, tudo bem, leva a chave reserva. E aí eu fui em casa, né, me agasalhei, porque eu sei que esses locais, né, de polícia, né, como que a gente chama? Delegacia. De delegacia é gelado, tanto quanto hospital, ou tanto quanto escola, né, porque são prédios que geralmente são construídos com essa estrutura de ser muito frio. E nós fomos, a Renata me fez companhia, e o pastor Rodrigo também me fez companhia, e quando nós chegamos lá na 101, a gente já avistou o carro, né? E o motorista que trouxe o carro no guincho, ele, assim, de uma forma também tranquila, agradável, né? Ele viu que nós 3 estávamos chegando, e aí quando nós chegamos, passamos por ele, ele falou assim, uma de vocês é o dono do carro? Eu falei, sim, sou eu. Aí ele falou assim, a senhora trouxe a chave? Eu falei, trouxe. Aí ele falou, então a senhora me dá a chave aqui, que eu já vou abrir, já tenho que fazer algumas coisas. E aí eu dei a chave na mão dele, e a Renata ficou ali perto do carro, né? E eu falei assim, bem, para acabar o dia, glória a Deus, eu vou ser atendida bem rapidinho nessa delegacia, para a gente voltar para casa.
Bem, entrei lá para pegar a senha ou para pegar a vez, né? E tinham exatamente 3 pessoas na minha frente, eu era a quarta. Então, já peguei lá, conversei para saber qual que era a minha vez, né? E aí o atendente falou assim, ó, vocês torcem para não entrar nenhum flagrante ou morte, né? Porque aí esses é o que tem prioridade na frente de vocês. Aí eu falei, não, não vai entrar, tá tudo bem, tudo certo. Aí sentamos lá e ficamos aguardando. Mas antes de sentar e aguardar, eu fui lá fora novamente, porque a Renata estava lá. E aí ela falou assim, ai, você não sabe. Eu falei, o quê? Me conta. Ela falou assim, a sua bolsa está lá dentro do carro. Eu falei, glória a Deus, né? E aí a gente até que foi lá, olhou, né? A gente não sabia se podia fuçar ou não lá dentro do carro, mas a gente olhou e fomos lá e aguardamos. E aí, infelizmente, realmente demorou, né? Deu 3 horas, a gente chegou lá por volta de umas 8h10, 8h15, e até 11h15 ainda permanecia na pessoa que estava sendo atendida quando eu cheguei. Bem, e aí nisso eu peguei e lembrei do meu irmão, outro irmão que tinha passado também por uma experiência, e o próprio pessoal da delegacia tinha dado uma orientação para eles, ó, vai demorar, vai para casa, leva o carro, não fica andando para cima e para baixo, amanhã cedo você vai na delegacia tal e faz o boletim de retirada do automóvel e tudo bem. Bem, antes de fazer isso, lógico, né, eu conversei com o funcionário lá da delegacia. E aí ele falou, tudo bem, você pode fazer isso sim. Você só tem que ser consciente de que se alguém te parar na rua, você sabe que você está andando com um carro roubado. Eu falei, não, eu sei, mas eu também estou com um boletim aqui, né, impresso. E aí a gente decidiu, isso era exatamente quase 11h30 da noite, e a gente falou, ó, vamos para casa, vamos descansar, a gente estava cansado da noite anterior, que não tinha dormido bem, e foi tudo tranquilo. Chegamos em casa, dormimos melhor, né? E ele tinha dado uma outra orientação. Como na terça era o feriado do dia 7 de setembro, ele falou assim, também não vai ser ideal você ir numa delegacia amanhã. Por quê? Porque nós vamos ter movimentos na nossa cidade, toda a polícia está envolvida, então é melhor que você vá lá na delegacia na quarta-feira de manhã, que vai ser mais prático. Eu falei, tudo bem, tudo certo, né? Então, obedeci, e na terça-feira, lógico, né, o carro estava lá na garagem, sem problema nenhum, eu fiz as minhas tarefas do lar, e fui na feira, mas sabe, o que acontece que eu esqueci de contar mais 2 detalhes antes de chegar nesse passo. Na segunda-feira, quando eu acordei, eu ouvi uma voz no meu interior que falou assim, você resolve perdoar? E aí, quando eu ouvi aquilo, mais que depressa, eu fiquei assim, eu me posicionei e eu orei. Eu falei, Senhor, eu resolvo perdoar esses rapazes. Senhor, eu não quero trazer sobre eles nenhuma palavra, nenhum julgamento, nenhum peso. Porque eles vão prestar contas com a lei e com o Senhor. A minha parte, Deus, se eu ouvir isso e se vem de Ti, eu os perdoo. E aí, irmãos, é onde entra esta parte da palavra de Deus, de Lucas, que nós lemos, né? Porque são tantos os turbilhões que vêm sobre nós, quando acontece alguma circunstância difícil, né? E eu fiquei feliz com o meu posicionamento, sabe? De Deus ter falado comigo e falar assim, você resolve perdoar? Porque eu creio que foi o Senhor falando comigo, né? Então aquilo contribuiu, e ainda que eu não tivesse achado o carro, mas o que
eu tenho a certeza plena é que Deus, Ele está no controle e na direção de todas as coisas. A gente não pode associar somente quando tudo vai bem em que Deus está no controle. Mas nós temos que crer e se posicionar e confessar que o Senhor, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele o qual nós declaramos que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Pai Celestial, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Então, essa experiência, ela me encheu, né? Ela me encheu muito mais, é lógico, depois de tudo, as outras coisas que foram acontecendo. E aí, esse foi um detalhe, foi o segundo detalhe, porque para mim, o primeiro detalhe foi quando o Senhor, Ele me livrou daqueles rapazes, daqueles jovens. Eles, sabe, eles não me trataram com palavras horrorosas na hora que eles estavam me rendendo. Em nenhum momento não houve nenhuma insinuação de que fique aí, né? Depois eles saíram, foram, e ao fato de eu poder ter me posicionado nesta oração, e também na oração, na hora do celular, sabe? E aí a gente começa a pensar nos detalhes, você fala, puxa Deus, que tremendo que é o seu cuidado. E quando eu fiz a oração, na segunda-feira de manhã, eu orei e algo veio também no meu pensamento. E nessas horas a gente fala assim, será que é verdade? Será que tem sentido isso que eu estou pensando? Ou será que é alguma invenção, né? E aí, quando eu me posicionei em oração, perdoando aqueles rapazes, colocando diante de Deus e que tudo estava bem, eu pensei da seguinte forma, e falei isso para minha irmã à noite, ela falou assim, o assalto aconteceu no mundo físico, não aconteceu no mundo espiritual. E aí eu fiquei quieta, né? Porque eu falei, bem, ela não quer ouvir, não vou ficar irritando ela de dar continuidade para ouvir. Mas o que me veio de manhã foi, tantas vezes a gente aprende, né, que as coisas acontecem no mundo espiritual para acontecer no mundo físico. Mas às vezes a gente só quer esse ensinamento quando é bom. Quando é ruim, a gente fala, não, tinha que acontecer. Mas nesta hora, nesta manhã da segunda-feira, quando eu pude orar, sabe o que eu vi, né? Assim, o que eu percebi é que todas as coisas estão no controle e na direção do Senhor, amém? Amém, não é verdade? E é o que acontece. O Senhor está no controle, o Senhor Jesus está na direção. E o Senhor é aquele que permite ou não permite acontecer todas as coisas na nossa vida. Muitas das vezes, nós passamos por situações, circunstâncias difíceis, porque a gente não entende, não sabe o porquê, questiona Deus. E tantas vezes a gente não entende que Deus, Ele quer se revelar, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos corrigir, Ele quer que a gente se posicione. E a gente não consegue enxergar ou ver, né? E nessa hora da oração, na segunda-feira de manhã, eu falei assim, Senhor, muito obrigada. Parecia que uma luz, uma lâmpadazinha tinha, assim, acendido. Porque eu falei, Deus, obrigada pelo teu livramento. Foram vários agradecimentos, assim, de livramento, desde quando aconteceu. Mas é que tem horas que parece que o insight vem, né? E a gente consegue abrir o olho e o olho enxergar diferente. E eu falei, Senhor, muito obrigada. E aí, olha a situação que eu imaginei na minha cabeça. Quando, lá no mundo espiritual, o diabo, ele foi diante de Deus e fala assim, eu quero fazer qualquer coisa com essa mulher. E ele foi lá interrogar, ou se posicionar, ou questionar, ou cobrar de Deus. E Deus, Ele, mesmo com o amor dEle, o cuidado dEle, Deus falou assim, você vai. Deus deu ordem, Deus autorizou.
Mas Deus falou para o inimigo: você vai até aqui. Daqui você não vai passar. Então, foi essa a revelação que eu tive. Porque, assim, independente do que aconteceu no mundo físico, já tinha acontecido no mundo espiritual. Mas Deus colocou um limite. Eu não sei se vocês conseguem me entender a minha linha de raciocínio do meu pensamento. Porque, sabe, a palavra de Deus fala que, às vezes, as coisas encobertas são para quem? Para Deus, não é? Isso? Estou errada, pastor? Por favor? Deuteronômio 29, 29. Mas as coisas reveladas são para nós, né? Então, eu pensei desse jeito, e eu falei assim: Senhor, faz sentido. E mais uma vez eu falei: puxa Deus, muito, muito, muito obrigada. Porque ainda que o inimigo foi lá e queria fazer uma bagunça, uma destruição, um outro carnaval do inferno, mas Deus falou assim: espera lá. E da mesma forma, eu tenho a certeza, como Deus fez, me libertando, cuidando, cuidando de mim, Deus cuida de você. Né? Deus guarda você. Esses dias todos eu tenho lido Provérbios, o Salmo 139. Se a irmã puder achar para mim, eu agradeço. O Salmo 139, só um pouquinho de paciência aqui, para eu poder achar na minha Bíblia, para eu poder achar o versículo. No Salmo 139, no versículo 5, olha, é tremendo. Toda a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é tremenda. E quando nós começamos a descobrir, a ter comunhão, a poder ter comunhão com a palavra e poder ter também, assim, intimidade com Deus através da palavra dele, ai, como é gostoso, né? É maravilhoso, porque essas coisas vão acontecendo e parece que os seus olhos vão abrindo, né? Parece não, é certeza. Os nossos olhos vão se abrindo, o nosso coração vai se sensibilizando, né? E a gente vai falando: puxa Deus, está escrito aqui, o Senhor tem resposta para tudo na sua palavra, né? E aí, eu lendo, e olha lá, o versículo 5 diz assim: o Senhor, tu me cercas, tá certo, irmã, é esse mesmo, tu me cercas por detrás, né? Tá ali, ó, tu me cercas por detrás, pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele põe a mão dele sobre você. Olha, é o que está escrito na palavra. Ele te cerca por detrás, Ele está à tua frente e Ele põe a tua mão sobre você. Então, quando diz lá, outro versículo que fala que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ele está, sim, como está escrito aí na palavra, buscando a quem possa tragar. E o diabo só quer tragar os que não têm conhecimento pleno do Senhor Jesus Cristo? Não. Sim ou não? Não, já dei resposta. Não, o diabo está muito mais interessado em tragar os filhos de Deus, eu e você. E aí, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos cerca. Ele nos cerca por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre você. Aleluia! Entendeu, queridos? Né?
Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que põe a mão dele, pela misericórdia dele, pela fidelidade, pela benignidade, pelo amor. Ele faz isso sobre as nossas vidas como filhos, como igreja. E aí, eu vi isso, irmãos. Então, talvez assim, tem coisas que a gente não consegue explicar, né? Explicar com clareza e passar a experiência. Mas foi isso que, naquela manhã da segunda-feira, me veio esse insight, né? E aí, voltando na terça-feira, eu fui na feira. E aí, acho que não somente jeito de mulher, né, mas de cada um de nós, quando passa por alguma situação. Eu fui na feira, de boa, voltei, mas cada vez que eu lembrava de alguma coisa, eu vou lá ver se tá no carro. Porque já tinha passado, né, aquela alegria toda, aquela empolgação toda, de o celular recuperou, o carro em menos de 24 horas recuperou. E aí eu vou falar, nós tivemos aqui, né, o caso do nosso irmão querido, que o carro dele não foi restituído. Tá bom, o carro do irmão não foi, o carro da irmã foi. E aí, Deus? O Senhor ama mais ela do que eu? O Senhor cuida mais dela do que eu? Às vezes a gente fica, né? Quando a nossa identidade, ela não está formada em Deus, ela não está clara para nós, quantas vezes vem comparação no nosso coração? Talvez isso só acontecesse comigo, não acontece com ninguém da comunidade. E se não acontece, glória a Deus. Mas, o que eu posso assim compartilhar com vocês? Que o amor de Deus, ele é para todos nós. O Senhor Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. Ainda que isso seja um chavão, mas o Senhor Deus, ele é o que está no controle. Há um tempo atrás, eu falei assim... já são, né? A gente pensa que o tempo não passa, mas eu não vou contar essa parte, para me concluir o testemunho. E aí eu cheguei da feira, e eu lembrei de alguma coisa, eu fui lá no carro. E sabe, eu estava aqui com essa bolsa, Norina, por gentileza, e essa bolsa estava no carro, irmãos. Essa bolsa estava lá no carro, né? Aí eu peguei essa bolsa de dentro do carro, porque eu não tinha tirado nada de dentro do carro. E aí, quando eu cheguei na porta da cozinha, o zíper dela estava aberto. Aí eu peguei, eu não vou fazer aqui para não soltar o microfone, eu peguei ela e virei ela de boca para baixo, para poder cair tudo que estava lá. Porque eu já sabia, já tinha fuçado dentro do carro, e eu fiquei assim, bem, o que eles levaram? Eles levaram os tapetes traseiros, eles levaram o guarda-chuva, eles levaram minha bolsinha que tinha R$40, umas moedinhas, e eles levaram meus documentos. O meu cartão de crédito estava onde, gente? No bolso, porque eu paguei a pizza. Glória a Deus! Eu falei, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada. Por quê? Porque se eu não tivesse pago a pizza, o cartão não ia estar no meu bolso, irmãos. São detalhes, né? E aí, o que aconteceu? E aí, quando eu virei tudo, eu comecei a dar tanto pulo de alegria, mas tanto, porque o que estava lá no meio da bagunça, jogado lá dentro da bolsa? Os meus documentos, a habilitação, a minha carteirinha de aposentada. E eu falei, Deus, então, Jesus, glória a Deus. Eu só de alegria e de sorriso de ponta a ponta. E a única coisa que não estava lá era o meu cartão do convênio médico. E aí eu peguei e falei assim, mas para que eles levaram o meu cartão do convênio médico? E aí, né, pensamento, pode ter lógica, pode não ter. E eu falei, era o único plástico que eu tinha dentro da minha bolsa. Era o cartão que se assemelha a um cartão de crédito. Eu falei, então, eles devem ter se confundido, mas tudo bem, né? E foi isso que aconteceu. E depois, durante a semana, a gente foi resolvendo os burocráticos, né?
Aí teve uma hora que eu, conversando com a Renata, eu falei, mas para que eles queriam guarda-chuva? Aí a Renata falou assim, lógico, você não viu que ontem choveu? Eles usaram guarda-chuva para poder se proteger. Ai, gente, que tremendo. Deus é maravilhoso. Deus é cuidadoso. Deus é aquele que te guarda a sua entrada, a sua saída. Deus é aquele que tem propósitos para a sua vida, né? Esse é o meu testemunho dessa manhã. E aí eu quero ler mais Provérbios. Eu penso que é Provérbios... Provérbios, irmã querida, ajuda eu. Provérbios 24, para poder finalizar aqui. Olha esse versículo de Provérbios também, queridos. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. E aí, irmãos, eu quero finalizar com esse versículo, colocando mais outro, agradecer a oportunidade do pastor, né, da nossa liderança, que foi eu que pedi para poder estar aqui, e declarando, irmãos, nós somos justificados em Cristo Jesus, e nós não podemos, como disse a Nádia nesta manhã, aqui, ter medo, né? Mas ao contrário, nós devemos ser, ajuda aí com a palavra, pastor Nilo, não desistir, persistir é o contrário de não desistir, persistir no bom combate que Cristo tem para as nossas vidas, entende? Porque se você cair, o Senhor é aquele que te torna a erguer. Não é para você ter vergonha, não é para você desanimar, não é para você entregar os pontos. E é assim que eu tenho falado, declarado, me posicionado nesses dias para a minha vida. Amém? Eu agradeço, viu? Aos irmãos que não me conhecem, não sabem aí meu nome é Elma, não sei se eu falei no começo, né? Eu já estou aqui na comunidade fazendo parte dessa igreja há mais de 30 anos. E eu estou muito feliz porque também desses meses eu tenho trabalhado com educação financeira. E aí, às vezes o nosso pastor, um dos nossos pastores, eles falam que nós somos uma igreja, o quê, irmãos? Nós somos uma igreja, né, próspera, né? E completando, se você, irmãos, a nossa prosperidade, ela não é uma prosperidade somente, a palavra de Deus, ela nos ensina com tantos outros princípios. A nossa prosperidade, ela é uma prosperidade integral, 100%. Quando a gente fala em prosperidade, não é só prosperidade financeira, mas nós temos que buscar isso, aprender. E aí, às vezes, eu falei assim pro pastor, né? Não pro pastor Dirceu, mas estou falando para ele, estou falando para vocês agora. Irmãos, existem segredos para a gente poder melhorar, avançar, aprendizagem. E se isso nos falta, às vezes, isso interrompe. Então, eu conheci o curso do CRAU em 2012. Em 2012 eu fiz o curso e eu já falei aqui em outra oportunidade que foi um diferencial na minha vida. Mas no ano de 2020, eu também tive outra oportunidade de aprender. E aí eu falei, puxa, na minha linha do tempo, de 2012 até 2020, eu fiquei 8 anos, né, aprendi e compartilhei, porque quando a gente compartilha, a gente ensina, a gente fixa o ensino para as nossas vidas. Coloquei a minha casa em ordem, eu decidi, eu me posicionei, eu já preguei aqui sobre tomar posição, e não é só posição para a vida financeira, é se posicionar para todas as áreas da sua vida. Eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali.
qual que é, então, a orientação? A gente aprender, a gente tem que ter coragem, né? Como disse uma irmã para mim. A gente tem que ter verdade e a gente tem que ter humildade. E aí, sabe o que eu me vi nisso, gente? Quando ela falou esses 3 pontos para mim, eu falei, nossa, eu nem percebo o quanto que eu sou orgulhosa de não querer aprender, para me poder melhorar nessa área da minha vida. Então, é isso que, assim, ardeu no meu coração de poder estar testemunhando aqui para vocês o quanto Deus, Ele ama e cuida de cada um de nós em todos os momentos, independente das circunstâncias. Amém? Que a sua vida tenha sido edificada para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, viu?